Senhor Deus, nós agradecemos por essa manhã, por esse dia do Senhor, dia de adoração, dia de contemplar a beleza da Tua santidade junto com os nossos irmãos, com os verdadeiros adoradores. Muito obrigado também e especialmente pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra, de poder estudá-la, de poder ter liberdade, Senhor, para poder, através das Escrituras, aprendermos a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. E nessa manhã, mais uma vez, pedimos que o Espírito Santo nos conduza, abra os olhos do nosso entendimento, esclareça o nosso coração, com referência a esse tema, Senhor, que estamos aprendendo do Senhor, que fala sobre a liderança dentro de uma igreja, um ministério local, como se comportar, como agir e como nos relacionarmos entre membros e líderes. Ajuda-nos, Senhor, através da Tua palavra, porque ela é a verdade que nos norteia. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então hoje chegamos à quinta aula, nós vamos falar um pouco sobre submissão e autoridade. Não seria propriamente, a gente deixou um pouquinho as qualificações, mas aqui a gente vai ver alguém com as qualificações, alguém de carne e osso, poderia dizer assim, né? Uma passagem sobre a vida dessa pessoa, desse homem, e que vai nos ajudar. A gente vai tentar tirar desse testemunho, dessa vida dessa pessoa, alguma coisa com referência a um bom líder. O que um bom líder faz, como ele reage, como ele age e como ele caminha, não é? Então, vamos lá. Falando sobre submissão e autoridade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, de 1 a 10. Outra coisa, o objetivo aqui talvez seja mais motivar os corações dos homens, dos irmãos da comunidade, para entenderem melhor sobre a liderança e para que exerçam, se assim Deus tocar em seu coração, aquecer um amor por servi-lo nessa área, para que você o faça assim, da maneira correta, olhando para um ímpio, inclusive. Veja bem, aqui nós vamos olhar para um gentil, para um gentil, que é um centurião, na época de Jesus. Então a gente pode tirar ali muita coisa a respeito dele com referência à autoridade e submissão, ou submissão à autoridade. Vamos lá, capítulo 7, de 1 a 10, vou ler. Lucas 7, de 1 a 10, a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, falando do povo dele, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, o centurião estimava demais esse servo, estava doente, quase à morte. Versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, Jesus disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Então, meus amados, essa história aqui, apesar de que você possa até ter alguma dificuldade de entender como é que eu aplico isso para um cristão
para um convertido, né? Se é uma história de um romano, gentio, né? E que ainda, pelo menos a história não começa aqui, a história dele, não tem nenhum outro lugar falando da história do centurião, não tem nenhum nome dele na Bíblia. Então a gente fica pensando, mas o que isso tem a ver conosco, que somos convertidos? O que isso tem a ver com a vida da igreja? Tem bastante coisa que a gente pode tirar daqui. Tem bastante coisa prática que a gente pode tirar daqui. Bom, eu queria contar um pouco a história de um centurião. O que é um centurião? O que significa a palavra centurião? Centurião é um soldado romano, gentil, originalmente comandante de uma centúria. E provavelmente Paulo foi um deles. Provavelmente Paulo foi um centurião, um comandante. Uma centúria significa uma tropa de 100 homens, mas era variável. Às vezes era menos, às vezes era mais, mas era chamada de centúria. Normalmente essa centúria era composta de 100 soldados. Normalmente, por isso que tinha o nome de centúria. E ele era um centurião, ou seja, o guardião ou o líder daquele grupo. Era o comandante, não é, daquele grupo. Obrigado. Era equivalente a um capitão. Então Paulo tinha muito, provavelmente Paulo era um homem como esse, era um líder de um grupo de soldados, de uma centúria. Sua vida era comprometida muitas vezes por causa da execução de alguma missão importante. Sabe o que acontecia naquela época? O centurião, ele era responsável não muito pelos soldados que estavam ao seu comando, mas pela execução das suas missões. E se ele não executasse conforme a ordem do imperador, provavelmente ele perderia a sua cabeça. Se ele não executasse à risca, direitinho, minuciosamente, de acordo com a ordem do seu chefe maior, que era o imperador, ele corria risco de morte. Ele poderia ser executado por causa disso. E então ele tinha uma vida bastante difícil, não é? Vocês pensem na responsabilidade do camarada, não é fácil, não é? Vamos embora. Eram homens que viviam entre as ordens imperiais, quase sempre tirânicas, injustas e abusivas, e as populações conquistadas. Eles estavam ali no meio do caminho, é como entre a cruz e a espada, né? Estavam entre as ordens do seu imperador e as populações conquistadas, sofridas, e que lhes causavam extrema compaixão. Muitos dos centuriões sofriam com o que eles tinham que fazer. Nem todos eram cruéis, como se a gente imagina que todos os romanos eram. Nem todos. Eles tinham coração. Nem todos tinham sangue de barata. Eles tinham sangue na veia e muitos deles sofriam com as suas missões, não é? Por isso tinham relacionamentos difíceis com seus superiores, com seus comandados e com os povos dominados e policiados por eles. Eles tinham essa dificuldade. Eles precisavam executar, às vezes, alguma coisa muito cruel que o imperador mandava, às vezes executar pessoas inocentes, eram ordens injustas, abusivas, eles tinham que cumprir aquilo. Talvez os seus soldados também, compadecidos, também não quisessem executar as suas ordens, mas ele obrigava os seus soldados, ou ele mesmo executar as suas ordens, as ordens do imperador, e então ele sofria com isso. Imagino que ele era um homem bastante deprimido. Alguns eram bastante, sofriam muito com isso, né? Tinha uma alma bastante atribulada. Pensa, né? A gente às vezes assiste filmes aí de gente que matava aqueles soldados, como a gente assiste um filme antigo, né, que já passou várias vezes, O Último Samurai. A gente vê aquele comandante, né, aquele comandante das tropas americanas que executavam índios, né, e ele sonhava com aquilo, ele bebia muito para esquecer o trauma que ele tinha de executar índios, índias, crianças, bebês. Eles chegavam a escalpelar essas crianças e esses índios, né? E aquilo, ele sonhava à noite com aquilo, e por isso ele bebia muito para tentar esquecer, afogar suas mágoas, por assim dizer, né? Então imagine que era um comandante bastante sofrido, e esse era um centurião. O centurião sofria isso, né? Algo semelhante. Então eles tinham esses problemas de relacionamentos, né? E que vida, né? Que dificuldade. Bom, vamos aí, versículo 1, ele fala sobre o contexto que Jesus saiu de onde ele estava pregando para o povo judeu e entrou em Cafarnaum. Agora vamos começar a partir do versículo 2, que começa a contar a história desse centurião. Versículo 2, ali diz que esse centurião, a quem ele tinha um servo que
que estava doente e estava à beira da morte, e o centurião estimava muito, era um servo muito estimado, aí diz no versículo 2, pelo centurião. A palavra servo, no grego, significa escravo, e esse centurião tinha um coração diferente, altruísta, hospitaleiro, pois era muito raro naquela época alguém estimar ou considerar escravos. O escravo era semelhante a um animal de estimação. Era de baixa estima, por assim dizer, pelo dono. Então esse centurião tinha um escravo e ele agia de forma diferente, ele pensava de forma diferente, ele sentia de forma diferente com relação ao seu escravo. Apesar de ser escravo, ele se condoía pelo escravo. Então já percebe que há algo diferente dentro desse homem, não é? Há algo diferente dentro desse centurião. Um coração diferente. Um coração que pensa no outro, hospitaleiro, altruísta, não é? Então, isso não era comum. Os romanos eram cruéis, na maioria eram cruéis, né? E eles não estavam nem aí, nem com seus soldados, nem com seus escravos, e muito menos com o povo que eles dominavam. Eles queriam mesmo ver sangue, né? Normalmente era isso, mas esse centurião era alguém diferente, era um líder diferente, não é? Começando no coração dele. Versículo 3, tendo ouvido. O que significa que ele ouviu? Versículo 3 diz que ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele ouviu falar a respeito de Jesus. Isso significa que ele não estava ignorante ao que se passava ao seu redor. Era culto, ou seja, inteirado, antenado com o seu mundo, era sóbrio para poder tomar a decisão correta. Ele entendia, ele tinha uma cosmovisão diferente. Ele tinha uma visão de mundo diferente. Ele observava a situação e ele tinha condições de pensar de forma mais sensata, sóbria, correta, não é? Ele não ficava preso dentro da casa dele, mas ele de vez em quando ligava o Jornal Nacional para saber o que estava passando no mundo, apesar que o Jornal Nacional fala muita mentira. Estou brincando. Mas ele não estava ignorante, percebam, ele não estava desapercebido do mundo ao seu redor. Aí ele ouviu falar de Jesus, e ele sabia quem era Jesus. Você vai ver ao longo da sua narrativa de Lucas, e você vai ver que a história se converge numa compreensão bastante clara de quem era Jesus. Ele tinha uma compreensão clara sobre Jesus. Era o assunto do momento na época deles. Jesus, quem é esse homem? Dizem que é Deus, e ele teve alguma compreensão a respeito disso. Esse ouvir falar, quem sabe ele já pegou alguma pregação de alguém sobre o Evangelho, e isso fez a diferença na vida dele, não é? Ele conhecia a obra e a vida de Jesus, não é? Então ele não estava ignorante. Avançando um pouquinho mais, ainda dentro do versículo 3, diz assim: enviando-lhe, ele, o centurião, enviou para Jesus alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esse enviou-lhe anciãos, ou anciões, tanto faz, ou anciães também, aprendi isso, tem 3 formas, dos judeus. Veja, os judeus eram o povo influente naquela época. Era a região onde ele estava, em Cafarnaum, era a região dentro do território israelita, não é? E ali ele pegou anciãos. Anciãos eram homens maduros, responsáveis. Então, o centurião, era um homem sábio e responsável, não neófito, porém maduro, enviando até Jesus homens respeitosos também e influentes, para suplicar seu auxílio. Na primeira instância ele mandou judeus, anciãos, para falar com Jesus. Provavelmente ele pensou assim: ele vai dar ouvidos para os anciãos do povo dele. Jesus vai dar ouvidos, ele vai, com os anciãos vão conseguir convencê-lo e ele vai vir. Ele foi responsável. Ele não mandou qualquer pé de chinelo lá para falar com Jesus. Ele não mandou uma pessoa irresponsável, né? Então, não mandou pessoas irresponsáveis nesse caso. Essa atitude expressa seriedade e comprometimento com a causa. A causa aqui qual era? A cura do seu servo.
Ele fez um negócio sério, ele não foi relaxado, não. Ele falou, não, eu vou mandar gente responsável para chamar Jesus, porque eu quero ver o meu servo curado. E eu não estou brincando com isso. Então ele é muito responsável. A princípio ele pediu, veja que diz que ele pediu, ele rogou. O termo pediu aí é rogar, é suplicar, que Jesus viesse até a sua casa. Que também não é nada comum para um centurião romano. O centurião romano podia muito bem falar assim, manda buscar Jesus, se ele não vier, amarra ele, traz ele arrastado aqui. Eu tenho direito, eu sou centurião, eu estou tomando conta dessa região. Se eu estou dentro de Cafarnaum e ele está dentro da minha jurisdição de comando, se ele não vier, eu mando matar esse homem. Romano, o império deu essa carta branca para ele, ele era o chefe dentro daquela região, militarmente falando, ele era o governador ali naquela região, ele era o homem que comandava aquela turma, aquele exército que estava ali, aquela tropa. Então ele poderia trazer Jesus arrastado, mas não foi isso que ele fez. Diz aí que ele enviou-lhes, os judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então ele foi humilde ali nesse sentido também, não é? Ele rogou. Eu vou falar mais um pouco disso mais para frente. Versículos 4 e 5. Você percebe que agora os anciãos suplicaram com instância. Quer dizer, foram homens de verdadeira responsabilidade. Olha o que diz o versículo 4 e 5, né? Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele quem? Esse centurião, Jesus, esse centurião é digno de que lhe faças isto. Bom, os judeus, como normalmente, né, eles agiriam, eles falam, olha, ele tem mérito. Você já percebe ali, né, os judeus já chegando e falando, ó, pela lei, pelo legalismo, ou pela meritocracia, né, esse homem merece. Vocês viram já o que está no sangue do judeu, né? Mas tudo bem, eles não estão falando nada demais, os judeus, os anciãos, né? Eles chegaram a Jesus e falaram a verdade, olha, ele merece, porque nós achamos que ele merece, porque ele fez muitas coisas por nós. Primeiro, aí, versículo 5. Porque ele é amigo do nosso povo, o centurião é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele talvez financiou ali a sinagoga, né? Então eles tinham muita consideração pelo centurião, porque o centurião, tinha um bom relacionamento com o povo judeu, e provavelmente adorava e temia a Deus, porque se ele mandou construir o templo, ele também considerava o Deus dos judeus. Se ele mandou construir o templo, ele viu algo diferente na fé dos judeus, que lhe chamou a atenção. Isso é interessante também. Mandar construir, tirar o dinheiro do bolso, para fazer uma obra daquela, um romano, de jeito nenhum. Pode falar. Exatamente. Dentre tantas autoridades más, que só faziam mal para os judeus, né, ele se destacou de forma diferente. Percebam? Lá no comecinho, ele tinha um coração diferente. E isso está se expressando em atitudes, né? E os próprios judeus, ali, os anciãos, davam testemunho disso. Ele é nosso amigo, ele é amigo do nosso povo, ele sofre conosco. Ele comprou, não digo que ele comprou a nossa briga, não é? Mas de alguma forma ele comprou, sim. Ele estava com o coração voltado para o povo judeu. Ele viu alguma coisa diferente no povo judeu. E ele acabou construindo a sinagoga, não é? Então, ele adorava e temia a Deus, ainda que gentil. Era um homem cordato e tinha bom testemunho dos de fora. Observaram aqui? Ele tinha bom testemunho dos de fora. E ele edificou a sinagoga, então financiou a construção do local de culto. Isso é significativo. Já aponta a fé desse homem. Já aponta que havia uma fé voltada para o Deus de Israel no coração desse homem, não é? E por isso os judeus achavam que ele era merecedor, que ele era um homem digno de que Jesus fizesse esse favor para ele, curasse o seu servo, não é? É tudo que ele pedia. Ele não pediu nada para Jesus, a não ser, olha para o meu servo. Ele podia pedir para ele, podia pedir para a esposa, para as filhas, para a família, né? Para arrumar outro emprego, porque está difícil, né? Ficar debaixo das ordens de um imperador tão cruel, né? Mas não, ele pediu para curar o servo. Era o que ele queria.
Então aí ele agiu enviando anciãos, não é? Ele tinha um bom relacionamento com os de fora. Versículos 6 e 7. O centurião não se considerava digno de que Jesus entrasse em sua casa e tampouco de ir pessoalmente falar com ele. Vejam o que diz aí. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, quando Jesus já estava no meio do caminho, né? O centurião enviou-lhe amigos. Agora mandou outra turma de amigos. Percebam que ele era um homem cordato, né? Ele era amigo dos judeus e agora esses outros amigos, nós não sabemos quem era, mas ele tinha muitos amigos, né? Significa que ele era um homem bastante cordato, não é? Bastante de bom relacionamento, não é? Um homem amável, amigável, não é? Então ele enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O que a gente observa nesses dois versículos? A gente observa então que o centurião não se considerava digno de receber Jesus em sua casa e nem de falar pessoalmente com ele. Ele reconhecia a sua indignidade diante de Jesus. Também é uma demonstração de humildade do centurião. Era então um homem modesto, era um homem modesto. A modéstia não significa somente tipo de roupa adequada para se vestir. A modéstia também significa alguém que tem uma noção de quem ele é, uma noção precisa de quem ele é. Ele consegue se julgar, observar-se a si mesmo, né? Então ele tinha essa capacidade, ele tinha essa graça, por assim dizer, né? Então ele tanto é humilde quanto aos que estão sob os seus comandos, quanto àqueles que estão sobre ele para comandá-lo. Então ele é modesto nesse sentido, ele é equilibrado, ele é sensato, né? Ele tem essa percepção da sua indignidade, da sua incapacidade. Então isso é uma marca importantíssima para o líder. Eu diria que é uma das mais importantes. Um coração humilde, manso e humilde. A humildade aqui refere-se a que ele nunca se coloca como superior a qualquer pessoa, ele não se colocou superior ao seu servo, e não se colocou superior aos seus comandantes também, é lógico, né? E muito menos a Jesus. Ele viu algo em Jesus que lhe colocou realmente no chão. E ele olhava para Jesus com muito respeito e temor. Ele reconhecia, né, quem era Jesus. Então aqui a gente percebe que ele era um homem modesto. Avançando um pouquinho mais. Versículo 7 ainda. Ele diz, porém, manda com uma palavra. Esse mandar com uma palavra, ele também reconhecia a divindade e poder de Jesus. Sua fé era uma fé viva, irrepreensível. E depois eu vou explicar por que eu chamo esse ponto aqui de que ele era irrepreensível. Depois eu vou explicar um pouquinho mais. Bom, vocês perceberam então que quando ele fala assim, manda com uma só palavra, ele sabia que Jesus podia fazer um milagre, e quem faz milagre só é Deus. É só Deus. Então ele reconhecia a divindade de Cristo. Ele reconhecia a divindade de Jesus. Ele ouviu falar bem de Jesus. Ele estava antenado com o que estava acontecendo na época. E alguém falou para ele, este homem é Deus. Ele é o Messias que havia de vir, para o povo judeu. Só que ele falou assim, pensou com ele talvez, né? Eu preciso conhecer esse Deus. Eu não tenho um Deus que faça isso por mim. Eu preciso. Tudo isso já estava trabalhando no coração desse centurião, dando-lhe uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, não é? Então o centurião discernia com clareza os dois lados, a sua indignidade como homem e o senhorio absoluto de Jesus Cristo como Deus. Algo bastante incomum naquela época. Então ele era temperante, ou equilibrado, né? E consciente. Ele tinha essa consciência, semelhante ao que nós vimos no versículo 6, aqui também complementa, ele era consciente da sua indignidade, né? Da sua pequenez diante de Jesus Cristo, agora falando da sua fé, ele diante de Deus, o Deus soberano que estava ali como homem encarnado diante dele ou perto dele, ele não chegou a ver Jesus, porque Jesus no meio do caminho acabou curando e voltou, e ele não conheceu. Não sei se ele conheceu pessoalmente Jesus. Eu não posso dizer isso, não é?
Mas ele teve uma experiência ali, ele sabia quem era Jesus, com certeza. Geralmente os soldados romanos é que humilhavam os seus prisioneiros de guerra. O povo judeu, o povo israelita ali, naquele momento estava sob o domínio de Roma. E ele tinha toda a autoridade, ele podia, como eu já falei no início, ele podia amarrar Jesus e trazer arrastado. Ele tinha essa autoridade, mas ele não o fez. E mais do que isso, ele não só não quis ir falar com Jesus pessoalmente, que ele poderia fazer que nem Ramã, né? Aquele servo do rei da Síria, me esqueço que ele foi falar com o profeta Eliseu, mas Naamã foi, né? Ele foi lá conversar. Então, ele poderia ter ido conversar com Jesus também, mas ele nem isso quis, porque ele falou assim, não, eu não vou fazer isso, eu vou mandar um judeu, eu não tenho essa dignidade como gentil de chegar diante de Jesus, né? E aqui também ele diz muito mais do que isso, né? Não só de conversar com Jesus, mas ele sabia do poder de Jesus, que uma única palavra de Jesus era o suficiente para curar o servo dele. Ele tinha essa convicção, essa fé, essa certeza em seu coração, não é? Então ele era um homem temperante, equilibrado e consciente. Muito bem. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho mais no versículo 8, porque é a ponto que nos chama a atenção sobre autoridade e submissão, ou submissão à autoridade, tanto faz. No versículo 8, a gente percebe que o centurião romano conta a sua situação para Jesus. Através dos seus amigos que ele envia, ele narra para os seus amigos, para que os seus amigos contem a sua situação para Jesus, né? Então ele diz assim, porque também eu, o centurião, sou homem sujeito à autoridade. Vejam como ele compreendia a missão de Jesus. Ele diz, também eu. Então ele está querendo dizer que ele se identifica com Jesus. Jesus também foi submisso a quem? Ao Pai, quando ele veio. Ele foi enviado. Jesus é um dos enviados, é o apóstolo, né? Como diz o autor de Hebreus, né? Ele é o apóstolo da nossa confissão, né? Então, ele também entende isso. Eu também sou sujeito à autoridade, como o Senhor é, Jesus. E tenho soldados às minhas ordens. Estou lendo o versículo 8, né? E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e digo ao outro, vem, ele vem. E ao meu servo fazer isto, e ele o faz. Então, só para a gente analisar um pouquinho mais esse versículo, esse sujeito à autoridade, o termo sujeito aqui, no grego, ele é um termo militar que significa tanto destinado, ou seja, ele disse assim, eu sou destinado a ter autoridade, ou também designado para ter autoridade. Eu fui separado para ter autoridade. É como se ele estivesse dizendo assim, o meu destino é ter autoridade porque eu estou aqui para isso. Mas ele também diz assim, alguém me colocou nessa posição, destinou para isso. Então ele diz assim, alguém me designou para isso, para ter autoridade. Como também submisso à autoridade superior, não é? Vamos ler de novo aqui. Ficou sem sentido. Termo militar que significa tanto destinado ou designado para ter autoridade, como também submisso à autoridade superior. Assim, sujeito significa também submisso, é destinado ou designado e submisso. Submisso à autoridade superior. Quer dizer, ele tem autoridade porque ele se submete a uma autoridade superior a dele. E se ele não se submetesse a essa autoridade superior, ele também não teria autoridade, não teria essa autoridade para fazer o que mandaram ele fazer, não é? Então, esse é o termo aqui, que esses termos aqui, ou seja, designado, destinado e submisso, estão na forma passiva. Eu não conquistei isso, me puseram nessa posição. Me colocaram com essa autoridade, me deram essa autoridade. Eu não tinha, mas me deram essa autoridade. Eu estou sujeito a ela. Então está na forma passiva. É diferente do termo usado em Hebreus 5:4. Abram comigo em Hebreus 5:4. Alguém lê bem alto para nós?
versículo 4 do capítulo 5 de Hebreus. Capítulo 5, versículo 4. Exatamente. Então o autor de Hebreus, nesse capítulo 5, versículo 4, está falando sobre o sacerdócio levítico. E ele diz que os sacerdotes nunca exerciam a missão de sacerdote se não fosse chamado por Deus. E ele diz da forma negativa, né? O autor de Hebreus fala na forma negativa no versículo 4. Ninguém toma. O tomar aqui no grego, o tomar está na forma ativa, quer dizer, alguém que agarra, que pega pela força, apropria-se, ele arranca aquela honra para ele. E o escritor de Hebreus diz, ninguém faz isso. Com Deus não. Com Deus ninguém toma ministério nenhum. Deus dá, Deus chama para executar o ministério. Então é na forma passiva, somente na forma passiva. Receber o ministério. No caso dos sacerdotes, eles recebiam o ministério de Deus, não é? Foram chamados. Então, ele diz ali que não está na forma ativa, de jeito nenhum. O próprio centurião fala isso, não é? Eu sou sujeito à autoridade, eu recebi a autoridade. E eu estou debaixo dela. Enquanto eu estiver debaixo da autoridade, eu tenho autoridade. O dia que eu me rebelar contra essa autoridade, eu perco também a minha autoridade. Não é? Ele entendia muito bem isso. Em Hebreus 5:1, a gente vê, quem tem ainda está aberto aí em Hebreus capítulo 5, lê para mim o versículo 1. Isso. Isso. Então o autor de Hebreus aí explica melhor. O sacerdote, ele é tomado. Mais uma vez a gente vê na forma passiva. Ele não fez nada. O sacerdote é tomado dentre os homens, né? Então, é exatamente o sentimento que o centurião tinha no seu coração. Ele sabia que ele não fez por merecer aquela autoridade que ele tinha. E ele entendia que ele estava submisso. Que da mesma forma como Jesus recebeu a autoridade do Pai, o Senhor poderia, Jesus poderia curar. O poder que ele tinha, que recebeu do Pai, ele poderia curar o seu servo. Não é? Então ele tinha esse coração humilde. Não é? E parafraseando então o centurião aqui no versículo 8, o que a gente pode tirar? Por exemplo, ele poderia ter dito assim, ó, o centurião disse, porque eu também submeto, então tenho autoridade. Como Jesus tinha autoridade por ser enviado de Deus e lhe estar sujeito, o Filho estava sujeito ao Pai. Significa então que Cristo era inferior em sua essência ao Pai, não é? Concordam comigo? De forma alguma. Exatamente. A mesma essência, não é? Porém, funções diferentes. A mulher, por exemplo, a mulher se submete ao marido, a esposa se submete ao marido, porque ela é de constituição inferior ao seu marido, diante de Deus? De jeito nenhum. Iguais diante de Deus, a mesma imagem e semelhança de Deus, tanto homem como mulher, porém, missões diferentes. Funções diferentes, só isso. E aqui então, ele disse isso. Então, como Jesus tinha autoridade por ser enviado de Deus e lhe estar sujeito. Era então um homem que sabia governar e ser governado. É bastante interessante esse ponto aqui. Porque um líder, quando ele tem esse coração, ele entende que o que ele tem não é dele. O que você tem que não tenhas recebido, diz Paulo em alguma passagem de Coríntios, né? Então, ele mostra a sua indignidade. E um líder é importante que tenha esse coração. Ele vai saber governar bem a sua casa. Ele vai saber governar bem a igreja. Ele vai saber governar bem os seus comandados de forma geral. Não é? Ele vai saber a sua posição humilde e delegada. Delegada. O que é delegada? É que alguém lhe deu. Isso não é nato, ele não nasceu com aquilo. Ele não merece aquilo.
Mas o líder recebeu de fora, de alguém que lhe deu, e por isso ele é temperante, por isso ele é equilibrado, por isso ele é sensato, por isso ele é humilde e ele governa bem. Esse é um princípio de uma boa governança, não é? Ser humilde de coração, principalmente como cristão. Principalmente como cristão. E olha que eu estou falando de um romano, hein? Estou falando de um romano gentil que nos dá o exemplo nessa manhã. Avançando um pouquinho mais, chegamos no versículo 9, só um pouquinho. Versículo 9. O que acontece aqui no versículo 9? Olha só, diz assim: ouvidas essas palavras, admirou-se, quem admirou-se do centurião? Jesus. Jesus admirou-se dele. Gente, vocês já me imaginaram um Deus admirar-se de alguma coisa? Como se ele dissesse assim: oh, que fé é essa? Mas ele é Deus. Mas ele também é homem. Como homem, ele olhou e falou: que homem poderia ter isso? Que homem poderia fazer isso? Que atitude desse homem? Que atitude desse centurião? E diz mais. Ele diz mais, voltando-se ao povo que eu acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel, nem dentro do meu povo, achei fé como essa. Nem dentro do meu povo, nem os israelitas que viram ele fazendo milagres o tempo todo, que observaram, que ouviram as suas palavras, os seus sermões. Alguns creram, mas aqui ele tem poder para medir a fé da pessoa, né? E ele disse: nem mesmo em Israel tem fé como essa, né? Nem mesmo em Israel achei fé como essa. Essa admiração de Jesus só acontece 2 vezes na Bíblia. Só acontece aqui e em Marcos 6, de 1 a 6. Nós não vamos ler, mas nessa passagem de Marcos é de forma negativa. Jesus se admira da incredulidade do povo quando ele está dentro da região, de uma certa região de Israel, fazendo milagres. E o povo, em primeiro lugar, quando ele vê os milagres e a pregação, a sabedoria de Jesus, o povo de Israel se admira. Como ele pode fazer maravilhas assim se não for Deus? Primeiro o povo se maravilha, mas depois ele diz assim: peraí, mas ele não é filho do carpinteiro? Nós não conhecemos sua mãe, suas irmãs, seus irmãos? Ele não é do povo do nosso meio? E então escandalizaram-se nele. Quer dizer, o mesmo povo que admirou, depois se escandalizou também. Aí Jesus diz: esse povo é um povo incrédulo, não pôde fazer ali muitos milagres, não é? E Jesus admirou-se da incredulidade deles. Só 2 passagens Jesus se admira: uma da incredulidade do seu povo e outra da fé de um centurião romano. Só 2 vezes Jesus se admira como homem. Interessante isso, não é? Então, aqui Jesus admirou-se da fé do centurião, que moveu toda a sua consciência e atitudes. A fé dele fez com que ele agisse. Sua fé legítima o fez irrepreensível. Um homem que anda pela fé, confiante em Jesus, também pode ser chamado de um homem irrepreensível, porque ele confia mais em Deus do que em si mesmo. Irrepreensibilidade significa maturidade e não perfeição. Irrepreensibilidade significa alguém que sabe agir com fé, descansando nas promessas de Deus, aplicando a sua fé na sua vida. E então ele é irrepreensível nesse sentido. Ele não é um homem sem pecado. Ele não é um homem que não falha. Ele não é um homem completo, perfeito, que pode prometer para a esposa dele: bem, pode deixar que daqui para frente eu nunca mais vou pisar na bola com você. Ele não podia fazer isso. Ele não podia fazer isso. Porém, a fé dele era uma fé viva. Era uma legítima fé, tanto que Jesus se admirou dessa fé. E dentre o povo, Jesus não estava fazendo brincadeira de palavra, trocadilho. Ele não estava fazendo uma palavras soltas ao vento. Nem Israel tem essa fé. Ele está falando sério.
Porque ele já tinha dito antes, esse povo é incrédulo. O meu povo é incrédulo. Ele falou lá em Marcos relata isso. E agora ele diz, esse homem tem fé. Esta é a fé que eu abono. Essa é a fé que eu assino embaixo. Essa é a fé que eu exijo do meu povo e eles não têm. Mas esse romano tem. É diferente, não é? É uma coisa bastante interessante isso aqui. Confiar no Senhor a ponto de dizer assim, só com uma palavrinha, Jesus, só uma palavrinha, eu sei que o meu servo vai levantar daquela cama, ele não vai morrer. O Senhor tem esse poder sobre a vida e sobre a morte, sobre a doença e sobre a saúde. O Senhor tem, com uma única palavra, não precisa nem chegar perto, diferente da Naamã, Naamã queria que Eliseu descesse, fosse lá embaixo, fizesse um monte de coisa lá com ele, passasse um bálsamo nele, né? Um óleozinho nas feridas da lepra dele, e se não fosse assim, ele não seria curado. Ah, se não for desse jeito, eu não quero. Eu sou comandante da Síria. Esse cara não. Esse cara aqui chegou e falou assim, Senhor, não precisa nem ir lá em casa. Olha, Senhor, eu estou com vergonha de ter chamado o Senhor, talvez o Senhor tenha muita coisa para fazer, o Senhor está pregando o Evangelho para o mundo inteiro, e eu vou atrapalhar o Senhor. Desculpa, Senhor, mas Jesus, eu amo muito esse servo. Fala uma palavrinha aí, Senhor, e ele será curado. É isso que ele queria, não é? Então tá. A sua fé o fez compreender bem a questão autoridade e submissão. Irmãos, o justo vive pela fé, não é mesmo? Nós aprendemos em Romanos 1, 16, 17, que o justo vive pela fé. Viver pela fé é uma vida irrepreensível aos olhos de Deus. Viver pela fé é uma vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A vida de fé é a vida que agrada a Deus. Esse homem agradou a Deus. A vida dele é irrepreensível nesse sentido, não é? Irrepreensível, então, mais uma vez, não é alguém que nunca erra, mas é alguém que vive pela fé. A fé coloca ele no lugar dele. E a fé coloca Deus no lugar de Deus, da forma correta. E isso glorifica a Deus, por isso ele é irrepreensível. Ele vive de forma correta, mesmo sendo um gentil. Fechando, o que acontece no versículo 10? Encontraram curado o servo. Então, quando você percebe no versículo 10, e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Jesus não foi lá, mas quando a turma que ele mandou chegou em casa, viram o servo curado. O que é que Jesus fez? Jesus curou, não é? Então isso significa que Jesus, mais uma vez, abonou a fé desse homem. Jesus ouviu o seu pedido estava de acordo com a sua vontade. Ele pediu uma coisa que estava debaixo da vontade de Deus, por isso ela foi ouvida. Ele foi ouvido, ele foi atendido por Jesus, não é? Então olha, encontraram curado o servo. A confirmação da cura do servo do centurião é bastante importante, como um selo que autentica a aprovação do Senhor. O Senhor aprovou a atitude desse homem. Que coisa maravilhosa, gente. Isso aqui nos ensina muito, não é? Alguém humilde, preocupado com o outro, não só com ele, né? E ele vai ao Senhor, ele vai às últimas consequências, a humilhação de chamar Jesus. Talvez como o romano ele tivesse muitos outros deuses na sua velha dispensação, né? Antes de conhecer Jesus. Talvez ele, no seu coração, ele já não cria mais nesses deuses, mas ele conheceu um outro chamado Jesus. E ele se apegou a esse homem. Deus, homem. Ele se apegou a Jesus. Então, Jesus respondeu afirmativamente à fé e conduta do centurião. Por que fé e conduta? Como Tiago diz, a fé sem obras é morta. E ele diz mais, Tiago, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A obra aqui do centurião é, eu quero meu servo curado.
eu vou buscar a cura onde estiver. Mas ele cria que naquele momento, com todo o dinheiro que ele tinha, com o respaldo do Império Mundial, porque naquela época Roma era a capital do mundo conhecido na época. O Império Romano era o maior, era o dominador geral do mundo. Ele poderia buscar cura para o seu servo em outros lugares. Mas ele não perdeu a oportunidade, porque a cura que ele sabia que era verdadeira, veio até a cidade onde ele estava. Ele não perdeu a oportunidade, então ele agiu. Ele buscou, ele pediu. Tem ação aqui no meio. Fé sem obras é morta. Então tem ação, não é? Fechando agora, algumas conclusões para a gente ir. Eu fui rápido hoje. Gente, se vocês tiverem perguntas, vão perguntando, tá? Vão perguntando aí. Não tem lanchinho, então vou tocar direto. Vamos lá, conclusões. Primeiro, um líder é um homem bondoso. Preste atenção no que eu estou colocando aqui, porque eu já falei lá atrás na explicação, né? Mas agora eu estou repetindo aqui, ó. Presta atenção nessas palavras aqui que estão entre aspas, que depois eu vou fazer perguntas. Olha só. Um líder é um homem bondoso, humilde, altruísta e hospitaleiro. Por que ele é hospitaleiro? Alguém sabe me responder? O que é que significa hospitaleiro? Recebe as pessoas em casa, não é? Hospitaleiro. O que mais que é hospitaleiro? Alguém pode completar um pouco mais? Hã? Cuida. Hospitalidade é isso também, é cuidar. Exatamente. Tem mais alguma coisa que vocês lembram de hospitalidade? Bom, eu acho que está bem completo. É alguém que recebe pessoas em casa para cuidar. Está bem completo. Hospitaleiro, que cuida. Então ele exerce uma liderança servil. Ele exerce uma liderança humilde a ponto de servir os seus comandados. Então o líder é isso. Ele precisa estar sob os seus comandados, apoiando, servindo, dando-se para os outros, olhando para o outro de forma diferente. Ah, eu sou líder, então eu estou por cima de mim só o Boeing da... Agora vamos falar uma outra empresa aí que é mais nova. Que eu ia falar da Varig, não existe mais, né? Da Gol, tá bom, da Gol. Só o Boeing, né? Por cima de mim. Não. Pode falar, Breno. Marcos 10. Aham. Aham. Muito bem. Sim. 10. Certo. Muito bem. 42 a 45. Eu vou ler aqui. Boa, Breno, boa. Eu vou ler aqui para ficar gravado, tá? Só que foi você que está falando, né? A responsabilidade é tua. Vamos lá, ó. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, olha aí. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Perfeito, olha aí. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, olha o exemplo de Jesus, não é? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Preciso, Breno. Aham.
O padrão mundano, a autoridade é má, exato. É. Aham. Subjugar o comandado, né? Uhum. Exato. Aham. Não é assim. Uma liderança servil, perfeito. Uhum. Uhum. Alguém acima de nós delegou essa autoridade, né? Uhum. Exato. Aham. Muito bom. Muito bom esse complemento. Muito boa, né, a explicação. Acho que esclarece bastante aqui. Exatamente. E Jesus dá o exemplo, né, nesse versículo 45. Se ele, sendo o Senhor, fez isso, que dirá nós, né? Homens, devemos também ter a mesma humildade do nosso Senhor, não é? Muito bom. Segundo ponto, um líder é um homem instruído, sóbrio. Sóbrio significa também que ele está envolvido com o reino de Deus, com o culto, né, a Deus, não ignorante e apercebido também da sua época ou do seu mundo. Ele está atento para as coisas que estão acontecendo. Se ele não tivesse atento para as coisas que estavam acontecendo com um servo, ele poderia estar atento com as necessidades da esposa, não é? Dos filhos. Mas o servo, para que ficar percebido ali? Não, mas ele estava percebido de tudo. Então isso mostra que ele era sóbrio. A diferença entre o sóbrio e o ébrio é exatamente isso, porque o ébrio, o bêbado, ele não está apercebido de nada. Ele está totalmente fora da caixinha, né, como dizem, fora de si. Ele não está apercebido, ele não tem noção do que acontece ao seu redor, e nem com ele mesmo. Ele acha que ele pode dirigir um carro, ele acha que ele pode bater em todo mundo. O cara é magrelo, né, e acha que pode bater num fortão lá. Ele tem tudo isso, um bêbado, não é? O sóbrio não, o sóbrio ele fala, opa, peraí, aí eu não mexo, porque aí, né, eu não vou fazer loucura. Ele sabe, e isso é sobriedade, não é? Então um líder precisa disso, ele precisa estar sensível ao mundo ao seu redor. Um líder é um homem responsável, não neófito, não relaxado, mas ajuizado. Ele é um homem ajuizado, ele tem juízo. Ele não brinca com a coisa que ele faz. Se ele pega uma missão para fazer, ele vai fazer bem feito. Ele não vai deixar para amanhã, ele sabe o tempo. Ele sabe que as coisas não são para amanhã. Ele sabe que o tempo dele é limitado. E ele sabe, isso chama-se responsabilidade, não é? Ele não vai deixar para depois, empurrando com a barriga, ou fazendo relaxadamente. Não, ele é responsável. Ele é maduro a ponto de não ser novato. Nesse ponto aqui, neófito, também significa isso. Significa alguém que, geralmente os novos, não têm muita noção da responsabilidade da missão que ele pega, né? E fala assim, deixa comigo, chefe. Deixa comigo, isso aí é tiro de letra. Quando começa o jogo, aí ele vai ver que não é bem assim, não é? Ele vai ver que a coisa, bicho pega, e ele vai falar, onde eu me meti? Aí ele aprende, né? Aí ele aprende. Então, o neófito, às vezes, tem esse problema. Então, o líder não pode ser neófito, não é? Avançando. Um líder é um homem temperante, consciente de suas limitações e indignidade, e do poder e senhorio de Jesus. Ele faz um auto-julgamento correto, não só de si mesmo, das circunstâncias, mas também do seu relacionamento com Cristo. Ele sabe se posicionar. Vejam que ele pede para Jesus, que Jesus cure o seu servo. Ele não ordena. Então ele sabe se colocar no lugar certo. A fé faz isso na gente, a fé faz isso na pessoa. Traz essa temperança. Temperança no sentido de ser consciente. Não é? Ele é temperante, porque o temperante, ou aquele que é equilibrado, justamente pela noção que ele tem das coisas, ele não faz ou não age de forma tola, achando que ele pode abraçar o mundo. Ou achando que ele merece alguma coisa que ele não fez por merecer. Nesse sentido. Isso é equilíbrio.
Isso é ter consciência de si mesmo e dos outros, principalmente de Deus, não é? Muito bem, um líder é um homem submisso aos seus superiores e até aos seus comandados. Você já pensou ser submisso ao seu comandado? É interessante isso, né? Porque a gente pensa assim, submissão quer dizer que ele é obrigado a obedecer o comandado. Não significa isso. Significa que ele é igual ao seu comandado. Significa que ele não é melhor que o seu comandado. Significa que muitas vezes ele vai dar ouvidos aos seus comandados. Provavelmente foi algum judeu que pregou, judeu convertido ao cristianismo, que pregou sobre Jesus para ele, não é? Você não concorda comigo? Se ele é romano? Se o evangelho, se Jesus veio primeiro para os seus, mas os seus não o receberam, mas os que receberam, alguns, começaram a espalhar que Jesus era Jesus, o Deus encarnado, o Messias. Talvez essa fé chegou até ele, então ele deu ouvidos a alguém que lhe pregou o evangelho, se submeteu a esse judeu, provavelmente, né? Judeu cristão, e esse judeu então, e esse centurião se submeteu. Isso também mostra, a submissão leva a gente a ter um governo com humildade, ou governar bem. Irmãos, um princípio de uma boa governança é a humildade. É a humildade. É a submissão, é saber ser submisso, é dar ouvidos. Sim, por que não? Quando minha esposa diz alguma coisa lá, que eu estou querendo tomar uma decisão, a decisão pode ser errada, eu não estou vendo, ela está vendo melhor do que eu, e de repente ela fala, bem, parece que isso aqui é uma grande loucura que você vai fazer. Se eu examinar melhor, eu vou conferir com Deus, Deus vai me falar, ouve Sara, ouve tua mulher. Estou misturando um pouco da pregação passada, né? Quando eu falei de mulheres, né? E aí você então se submete. Isso não é pecado. Isso não é quebra de princípios. Isso é ser sensato. É ser humilde. É ser submisso. Que Deus pode falar conosco através dos nossos comandados. Através dos nossos amados irmãos. E que tenho eu melhor do que os outros? Nada. Porque se hoje há uma posição de liderança, ela veio de cima e não pertence a mim. Eu não tomei, eu não fiz isso e não foi por mérito. O que eu tenho melhor do que os outros? Nada. Pior sim, mas melhor não. O que mais? O líder é um homem atuante e ousado. Presta atenção, ele age em sua função, ele é atuante, ele é ativo, ele é diligente, ele é apto para servir, ele está pronto para servir, ele sabe servir, ele não fica parado. Um líder precisa ser ativo. Se ele não se coloca à disposição, para que ele está lá? Se ele não se considera apto para servir, para que o título? Então nós precisamos ser aptos, ativos, comprar briga se necessário. Dizer assim, olha, eu estou vendo que a coisa não está indo bem, vocês podem fazer alguma coisa a respeito? Aí o povo vai falar, não sabemos o que fazer, então eu vou correr atrás. Não sei se eu vou acertar, mas eu vou agir. Nem sempre o líder age certo. Ele pode errar, mas graças a Deus quando ele age, é melhor do que ficar de braço cruzado, esperando a casa cair. Precisa ação, atividade, mexer-se. Precisa ir atrás. Um homem, o líder então é um homem atuante e ousado na sua função, né? É diligente, ele é apto para servir. Terminando aqui, um líder é um homem de fé. Desculpa, não está terminando ainda não. De fé. Todo líder espiritual deve manter-se inabalável em sua fé, confiante no Senhor, ainda que haja desespero por parte dos seus comandados, ainda que o povo diga, agora acabou. Sabe aqueles 12 que foram espiar a terra lá na época de Moisés? E Josué e Caleb estavam no meio, né? E eles foram espiar a terra e quando eles voltaram, 10 falaram assim, a terra é boa, tem uva desse tamanho lá, tem parreira, tem cacho de uva desse tamanho. Mas do mesmo tamanho que tem cacho de uva, também tem gigante. Nós não vamos lá não. Lá tem gigante. Os outros 2 falaram, rasgaram suas vestes e disseram, nós vamos sim.
Deus vai nos dar essa vitória. Tinha fé, por isso eles foram líderes e os outros foram eliminados. Os outros dois não serviram para serem líderes. Eram homens de pequena fé, não, de incredulidade, né? Eles não criam em Deus, no sentido de que Deus daria aquela terra. Deus falou que ia dar. Moisés e Caleb, ou Josué e Caleb disseram, Deus vai nos dar. Nós vamos entrar sim. Nós vamos liquidar com esses gigantão lá, com esses gigantões. Nós vamos exterminá-los e a terra é nossa. Precisa de fé, precisa de confiança no Senhor, não é? Mesmo que o povo fique desesperado. Então a fé o mantém irrepreensível diante de Deus. Perceberam a irrepreensibilidade aqui? No sentido de viver pela fé, confiando em Deus. Isso glorifica a Deus. Eles não falaram assim, Josué e Caleb não falaram assim, nossa força vai conquistar essa terra. De jeito nenhum. Eles falaram assim, o Senhor prometeu, Ele nos dará. Ele nos dará. Isso é fé. Um líder é um homem cordato, não violento, juntei tudo aqui, né? Inimigo de contendas, de bons relacionamentos. Ele precisa saber lidar não só com os de dentro, mas também com os de fora de seu círculo de relacionamentos. Um líder, é um homem de bom testemunho, tanto dos de dentro como dos de fora. É um homem que sabe se comportar com os vários relacionamentos da vida, não é? Ele é um homem cordato, ele é um homem, é diferente daquela história mundana, né? Aquele ditado mundano que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Isso não serve para crente, isso não é um ditado cristão. Nós temos que evitar contendas, inimigos de contendas, principalmente o líder. Nós temos que ser pacificadores, isso sim, mas não querer ser encrenqueiro. Isso não serve para nós, principalmente para o líder, não é? Um líder é um homem de autoridade, que recebeu de cima, de Deus, não é? Ou seja, ela não lhe pertence. De Deus, falando no caso do líder cristão. Do centurião, ele recebeu do seu imperador, claro, né? Claro. Mas recebeu de cima, então ele sabe que não é dele, né? Então ele entende isso. É uma autoridade que lhe foi delegada, foi concedida graciosamente para ele, não é? Então, ele tem autoridade, presta atenção aqui, ele tem autoridade, até para dar ordens, ele tem essa autoridade, mas não tem poder para fazer com que todos cumpram as suas ordens, ele não tem esse poder. Isso deve dar-lhe tranquilidade para agir e paz quanto aos resultados, ainda que receba críticas inadequadas e injustas. Às vezes o líder recebe críticas, tipo assim, está vendo? Desde que você pegou o comando disso aqui, a coisa não anda. Bom, mas ele está fazendo a parte dele. Ele está ensinando, ele está liderando, ele está exortando, ele está comandando corretamente, ele está dentro dos princípios, mas o povo não obedece. A culpa é dele? Às vezes até passa pela cabeça, viu? Nós como homens, infelizmente, isso passa pela cabeça. E nos leva, para baixo. Que a gente olha assim e diz assim, a culpa é minha. O povo não anda porque a culpa é minha. A liderança às vezes absorve isso. Não é bom, mas às vezes acontece. Mas eu estou colocando isso aqui para vocês, homens, guardarem em seus corações, para que vocês tenham uma liderança, que quem se candidatar futuramente, não é, para um ministério, tenham essa tranquilidade no seu coração. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Você tem autoridade para ordenar, para conduzir, para pastorear, para ensinar. Mas você não pode, não tem poder para fazer com que todos obedeçam. E se não obedecerem, fica tranquilo. Você fez a tua parte. Você fez a tua parte. Muito bem. Vou falar de novo isso aqui. Poder, então, é diferente de autoridade. Só Deus tem poder para nos capacitar a realizar suas obras. E efetua esse realizar em nós. É o que diz em Filipenses 2,13. Eu não vou ler, mas todo mundo conhece, não é? Deus é poderoso, é aquele que faz em nós tanto o querer como o realizar. Não é? É isso que Deus faz. Só Deus tem esse poder. Você, homem, não tem. Não é? Portanto, o líder deve
deve se livrar de qualquer condenação oriunda da desobediência de seus comandados, pois cabe-lhe apenas a responsabilidade de ensinar, orientar e admoestar. O serviço de autoridade nunca foi motivo de vanglória. Outro assunto aqui. Nunca foi motivo de vanglória, o serviço de autoridade, mas de temor e gratidão a Deus, pois somente dele, de Deus, procede toda a autoridade nos céus e na terra. Como nós vimos, o centurião não tomou para si a autoridade, o seu cargo, mas ele se submeteu, então ele está submisso, ele recebeu de fora. E assim o líder espiritual, o presbítero, o diácono, ele recebe. Lembram-se do texto de Hebreus? Eles são chamados. Eles são chamados. E se for chamado, lembrando mais um ponto aqui, não fique no caminho de um líder chamado. Se um líder foi chamado por Deus, e alguém não quiser que ele assuma essa missão, Deus vai fazer como fez com Paulo, e vai dizer assim: dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. Não se ponha no caminho de um chamado. Deus vai usar aquele chamado, você queira ou não. Seja você quem for. Se há um chamado, Deus não brinca. Nem o próprio chamado pode dizer que eu não quero, como Jonas fez, mas Deus mandou um peixe buscá-lo, lá no meio do mar. E trouxe. Vá, faça o que eu mandei. Não se ponha no caminho como Mical, lembram-se de Mical, a esposa de Davi, querendo que ele não fizesse o que deveria fazer, adorando o Senhor. Saia da janela e desça lá embaixo, não é? Foi o que nós falamos domingo passado? E vá curtir com o líder, o novo líder que Deus escolheu, e vá dizer: eu estou do teu lado, eu quero compartilhar com você, o que é que você precisa de mim? Eu quero compartilhar com você. Algumas frases aqui, essa aqui eu não lembro, mas vamos lá. A fé lhe proporcionou um entendimento, é uma conclusão. A fé lhe proporcionou um entendimento correto do princípio bíblico de autoridade e submissão. Vejam que a fé foi a força propulsora que levou ele a ter atitudes diferentes, não é? Agora ele era um homem de fé. Jesus diz isso. A fé dele, nem no meio do povo que deveria ter fé, tem. Então a fé lhe proporcionou esse entendimento correto sobre autoridade e submissão. A fé em Cristo é o portal da cosmovisão cristã. A fé é a porta de entrada, e não somente isso, mas ela é a força propulsora do meu relacionamento com Deus e da minha cosmovisão, da minha visão de mundo. Agora Cristo no centro, eu sou submisso a Ele, e a minha fé me dá essa graça. Aí tudo que está ao meu redor, meu relacionamento familiar, no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus negócios, na minha igreja, tudo está submissa a Cristo. O meu mundo está sujeito a Cristo. Então eu não coloco nada antes do reino de Deus, que ele deve estar em primeiro lugar. Nada está acima da minha fé e do meu Senhor. Absolutamente nada. Terminando, agora sim. Vocês lembram desse homem, Abraham Kuyper? Já ouviram falar? É um teólogo holandês, e ele também foi político, estadista e jornalista. No fim do século XIX, começo do século XX. Ele morreu no começo do século XX. E ele escreveu essa frase aqui, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Sabe o que significa isso? Essa frase significa alguém que tem a correta cosmovisão. Isso aqui é só para quem tem fé. Lógico, o descrente não sabe disso, mas Cristo continua sendo o Senhor de tudo. Cristo é o Senhor da vida do descrente também. Cristo é o Senhor do universo. Cristo é o Senhor de
tudo, absolutamente tudo. Dos ímpios, dos descrentes, dos anjos caídos, do diabo. Cristo é Senhor de tudo. Não há 1 centímetro em todo o universo no qual Cristo não seja Senhor e diga, é meu. Então isso entra no coração do líder, por causa da fé. E ele então ele rege as suas coisas de acordo com a sua cosmovisão e da sua fé. Ele vive pela fé. Ele anda pela fé. E isso faz com que ele agrade a Deus. Vejam como a fé foi a mola propulsora aqui, não é? De tudo que o centurião fez. Isso eu gostaria que ficasse cravado em seu coração. O líder precisa ser esse homem de fé. A fé precisa mudar nosso conceito de tudo que existe ao nosso redor. Se eu sou um servo do Deus Altíssimo, isso tem que falar mais alto do que qualquer outra coisa. Eu tenho que auxiliar a minha esposa e os meus filhos para compreenderem isso. Ministrando-os com graça, com amor, com paciência, sob a palavra de Deus e não sobre o meu achômetro. Não de forma bruta e violenta, mas de forma mansa, humilde e amorosa. Se eu tenho esse chamado, eu preciso fazer isso. E mais, eu preciso dominar o meu coração, para que outras coisas não ocupem o lugar do meu chamado. Se você não tem essa capacidade de ainda tirar aquilo que está no teu coração, que não é o reino de Deus em primeiro lugar, talvez o seu chamado, eu não digo que seja um não de Deus. Talvez ainda não seja um não definitivo, mas espere um pouco. Talvez espere um pouco, amadureça mais, deixa Deus falar com o teu coração. Agora, se isso está forte no seu coração, ainda que haja dificuldades, e você crê absolutamente que Deus está te chamando, fogo no teu coração para isso, não deixe para depois. Não seja indolente, não seja lento, mas coloque-se nas mãos do seu Senhor, e o mais Ele fará. Entrega a tua causa ao Senhor. Acho que agora acabou. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, diante de nós está a tua palavra e os teus ensinos. Aquilo que não vem de ti, de tudo que foi falado nessa manhã, Senhor, que o Senhor tire dos nossos corações. Porém, Senhor, não deixe que se esfrie aquilo que vem do alto, que é conduzido pelo teu Espírito, e que é a verdade da tua palavra, que isso aqueça em nossos corações. E eu rogo especialmente pelos nossos irmãos, que estão aqui presentes em primeiro lugar, e outros que poderão ouvir essas verdades, que essa palavra funcione de fato como uma espada de 2 gumes, que ela penetre até o ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e que ela possa provocar em nós o desejo do serviço masculino para o ministério cristão. Senhor, eu te peço isso, reconhecendo que precisamos de mais homens para a lavoura, mais trabalhadores, porque é grande a ceifa. Por favor, Senhor, chama aqueles que estão no teu coração. Assim eu te peço, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.